Vamos lá para mais uma live. Esperando o pessoal chegar. Ué, por que ele não apareceu aqui no meu Face? Olá pessoal, boa noite. E aí Nádia, tudo bem? Rafa, oi Roberta, tudo bom? Me dê uma dica aí se o som tá bom, se a imagem tá boa, se tá tudo funcionando bem. Opa, agora acho que eu achei aqui uma... Beleza, tá ótimo, né? Legal, beleza. Oi Jéssica, bem-vinda aí. E aí Roberta, tudo bom? Beleza então, maravilha. Então vamos lá pessoal, 20 horas em ponto agora, começando a live número 55. Depois de um bom tempo sem fazer a live aí por conta de feriado, por conta de um monte de coisa, né? Mas a gente vai seguindo aí, vamos que vamos. E a live de hoje, ela tem um tema bem relevante, que eu tô querendo provocar a galera aí, provocar a turma, no sentido de determinar que 2019 seja o ano da revolução humana, né? Então vamos conversar um pouco sobre esse tema, revolução humana. Deixa eu ver só uma coisa aqui, deixa eu ver se está funcionando, gozado. Eu não recebi o aviso da minha live aqui no meu Facebook, que eu queria acompanhar ela ao vivo. Deixa eu ver como é que eu entro nela aqui. Usado. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, já achei. Deixa eu aumentá-la aqui então. Alô? Ah, tá aqui, ó. Bom, beleza. Tá aqui todo mundo então. Então vamos lá, pessoal. Janaína também entrou, bem-vinda Janaína, beleza? Eu vou acompanhando aqui pelo laptop, e aí eu aumento a tela aqui, posso ver o pessoal comentando, vendo as coisas que acontecem. Então vamos lá. Bom, só para criar aquele contexto, muitos já sabem que essas lives que a gente vem fazendo já há um bom tempo, tem o intuito de criar um ambiente mais favorável para a gente conversar um pouco mais sobre grandeza e realização, né? Sobre os recursos internos que temos, nossas formas de pensar, nossas formas de sentir, e com isso até quem sabe que for o objetivo de alguém, buscar aí o sucesso, a riqueza ou coisa do tipo. Mas a ideia é trabalhar com as virtudes humanas, sem desprezar, obviamente, os nossos vícios, nossos defeitos e nossas mazelas também. A Gláucia também chegou, bem-vinda Gláucia. Então vamos lá, vamos começar o nosso tema então, tá? Bom, por que eu convidei e elegi e sugeri o tema Revolução Humana, né? Ao longo da nossa história, nós seres humanos promovemos várias revoluções. Promovemos uma revolução agrícola, quando o ser humano deixou de ser um ser nômade e passou a ser um ser que se assenta em determinados lugares. Foi quando então começamos a construir nossas primeiras civilizações, nossas primeiras comunidades, e posteriormente isso veio se tornar algumas civilizações. Depois a gente entrou numa era chamada Era Industrial, que se deu exatamente com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial inaugura uma nova ordem, e quando a gente fala de revolução, revolução vem do verbo revolver, e revolver é tirar as coisas do estágio de serenidade, num bom sentido, né? Até no estado de letargia, melhor dizendo, para um estado de mudança radical, né? É o que hoje as pessoas chamam de disrupção. Hoje as pessoas falam de mudanças disruptivas e, na verdade, nós estamos falando de mudanças radicais, ou seja, de revolução. Os termos mudam, mas os significados são os mesmos, né? Então a gente passou pela Revolução Industrial, onde o modo de fazer coisas mudou drasticamente. E passamos 300 e tantos anos vivendo essa Revolução Industrial. Depois viemos para a Revolução da Informação, para a Era da Informação, para a Era do Conhecimento, que também gerou uma revolução, principalmente com o advento da tecnologia da informação. As nossas vidas mudaram radicalmente a ponto da gente estar fazendo esse tipo de exercício. Isso é uma revolução. O que hoje já é uma coisa comum, uma coisa que todo mundo faz,
há coisa de 4, 5, 6 anos atrás, ou seja, muito pouco tempo, passou a ser revolucionário, né? Então a gente está vivendo um momento de revolução. E a revolução que eu quero convidar você a pensar em fazer, e é uma decisão pessoal, obviamente, para 2019 é a sua revolução humana. Ou seja, você transformar a si próprio, deixando de ser quem você é e se tornando a pessoa que você quer se tornar. Então esse é o nosso tópico de hoje, essa é a nossa conversa de hoje. Alguns temas que a gente já conversou vão ser abordados aqui também, de tal forma que você possa então tomar uma decisão no final dessa live e eleger, não, 2019 vai ser o ano da minha revolução humana. Eu vou fazer minha revolução humana. Diferentemente do que muitas pessoas possam acreditar, revolução humana não é um movimento coletivo, é um movimento individual, um movimento pessoal, um movimento autoral e autônomo, onde fazendo a sua própria revolução humana você pode ter uma certeza de que muito ao seu redor também vai se revolucionar, tá bom? Bom, dá uma boa noite aí para a Mili, que chegou agora também, para o Gustavo, que também acabou de chegar, e com isso então a gente começa as nossas conversas aqui. Eu vou ler um texto para vocês que fala sobre esse tema, tá? Depois até vou colocar o link, vou até colocar o link agora no feed aqui do Face, para que depois, se você quiser ler com mais calma, você pode ir lá ler esse texto. Então ele fala o seguinte, olha, historicamente ouvimos falar sobre revoluções, tais como a Revolução Francesa, Revolução Industrial. Tais ideias nos remetem a guerras ou conflitos em sociedade. Revolução humana, ou revolução, melhor dizendo, significa mudança drástica. Algo que tinha determinada forma, em instantes adquiriu novas características. O conceito de revolução humana é voltado para esse tipo de ideia. Então, é claro que quando você faz uma revolução humana, quando você faz transformações pessoais, é razoável acreditar que você vai entrar num momento de conflitos. E por que não dizer até em momentos de guerra pessoal, guerra com você mesmo, né? Trata-se de uma mudança interior na qual somente o indivíduo é capaz de manifestar e não alguém de fora. Alguém de fora não tem a condição de fazer uma revolução em você. Revolucionar sua vida significa adotar novos hábitos e costumes, descartando hábitos e costumes antigos. E nesse descarte de hábitos e costumes antigos, pode ser que você descarte também atividades antigas, lugares antigos e pessoas antigas. É aí que mora um certo peso desse processo revolucionário, porque quando você revoluciona, quando você faz um processo de transformação, o passado fica para trás e a busca é pelo futuro, é completamente diferente, tá? Então há sempre um preço a pagar, não se esqueça disso, né? Essa mudança interior tem seu princípio no querer. Se você não quiser, não acontece, né? É natural que todos queiramos mudar para melhor sempre e, claro, normalmente isso leva muito tempo. A proposta da revolução humana baseia-se na mudança do indivíduo, mas também na alteração da sua realidade como base em sua perspectiva e determinação. Ou seja, muda o indivíduo, mas também muda as condições ao seu redor. E às vezes, muitas vezes, a revolução humana faz com que você mude de fato as circunstâncias nas quais você vive ou das quais você faz parte, né? Tem um sujeito aqui nesse texto que eu estou lendo, o cofundador do Clube de Roma, Aurélio Peccei, é enfático quando se trata do assunto de realizar a revolução humana. Só a revolução humana pode desterrar nosso potencial interior e fazer-nos sentir integralmente de modo a nos comportarmos condignamente. Só ela pode nos mostrar como utilizar nossos computadores e satélites, nossas máquinas e instrumentos, nossos reatores nucleares e aparelhos eletrônicos para melhor comungar com nossos irmãos e com todo o universo. Só essa revolução pode nos fazer ver o quanto é importante sobreviver para ter uma vida digna de se viver, tanto pelo simples prazer de vivê-la, quanto para preparar de modo responsável e compassivo o caminho para gerações que virão depois. Ok? Bom, deixa eu dar uma boa noite para a Ana, e a Ana já falou, hello, muda porque você... Não entendi, Ana. Muda porque você... Muda porque você, não? Não entendi essa questão, Ana. Depois, se você quiser, eu puder esclarecer melhor. Esse cara que eu mencionei deixa claro que a mudança é oriunda de toda e qualquer pessoa. O nosso único desejo em vida é sermos felizes, obviamente.
E o segredo para a mudança e para a revolução está em nosso interior. O mundo muda porque a gente muda. Ah, ok, entendi. Agora sim, agora a frase está completa, né? Travamos uma guerra conosco mesmos, né? Com a gente mesmo. Muitas vezes diariamente, entre acordar cedo para ir trabalhar ou dormir mais 5 minutos. Você nunca ficou numa guerra pessoal entre levanto, não levanto, fico na cama, não fico na cama? Isso é um momento de conflito. Me alimentar de maneira mais saudável, comer aquela sobremesa deliciosa, todos esses são exemplos simples entre vários, mas que permeiam nossa vida. Somos seres humanos passíveis de erros, mas também de acertos, qualidade e características únicas. Tem um sujeito que eu gosto muito que se chama Daisaku Ikeda, que é o presidente de uma entidade japonesa chamada Soka Gakkai Internacional, que fala o seguinte sobre o tema: a revolução humana não é algo extraordinário ou divorciado das nossas vidas diárias. A revolução humana tem início geralmente de forma tímida. Tomemos como exemplo um homem que pensa somente em si mesmo, na sua família e em seus amigos. Um dia ele toma ação para quebrar esse ciclo, socorrendo um vizinho em apuros. Esse é o começo da sua revolução humana. Ademais, esse processo não pode ser empreendido sozinho. É preciso que haja uma interação com outros e que vão polir nossas vidas e nos direcionarão para o crescimento como seres humanos. Ou seja, a revolução humana prescinde de um processo de relacionamento entre pessoas. Não dá para fazer uma revolução humana isolado, sozinho, autônomo, autossuficiente. A revolução humana se dá porque eu interajo e me relaciono com outras pessoas também. No Japão, as batatas que crescem nas montanhas, conhecidas como taros, são ásperas e sujas quando colhidas, mas ao serem lavadas todas juntas, as cascas se tornam limpas e brilhantes, deixando-as prontas para serem cozidas. Da mesma forma, a única forma de polir e aprimorar o nosso caráter é através da interação com outros seres humanos. Então isso dá o tom de que a revolução humana ela é pessoal, ela é individual, mas ela acontece na interação com outras pessoas também. Então veja, pessoal, essa é uma boa introdução para que nós possamos aqui nessa live começar a fazer essa reflexão, né? Lembrando que a revolução humana é uma busca por um bem-estar pessoal, um bem-estar físico, intelectual, emocional e espiritual. E que muitas vezes vai exigir que você abandone hábitos antigos para criar hábitos novos, para que você abandone atividades antigas para que você crie atividades novas. E aí talvez o dolorido esteja nesse ponto, né? Para que talvez você às vezes abandone pessoas antigas para conhecer ou se aproximar de pessoas novas. E muitas vezes as pessoas veem isso como uma coisa ruim. Às vezes não é ruim, às vezes é até necessário, né? Sempre em busca da sua maior ou melhor felicidade que você possa querer, né? Tem um poeta russo chamado Leon Tolstói que fala isso. A suprema felicidade é você descobrir que você se tornou uma pessoa muito melhor no final do ano do que aquela que você iniciou o ano. Então uma reflexão que a gente já pode pensar aqui é a seguinte: quando chegar ao final desse ano, e a gente está muito próximo disso, né? Falta pouco mais de um mês, você terá se tornado uma pessoa melhor do que você era no primeiro ou 2 de janeiro do início desse ano? Isso é uma forma de medir o teu estágio de revolução humana, né? Então a revolução humana começa com uma revolução de pensamentos, com uma revolução de sentimentos, emoções, com uma revolução de comportamentos, fazer coisas diferentes, com pessoas diferentes, com atividades diferentes e dar um novo significado para nossas próprias vidas. E isso mexe com coisas que a gente conversa muito aqui nas lives. Mexe com nossas crenças, mexe com nossos valores, mexe com as nossas emoções. E vocês sabem disso, né? Muitas pessoas querem mexer nessas coisas, mas elas têm medo, elas têm receio, elas têm medo do preço que vão pagar. Então eu não tenho dúvida que se eu convidasse todo mundo que participa das lives, todo mundo que eu conheço, já tenho perguntado isso para algumas pessoas mais próximas, você estaria disposto ou disposta a eleger 2019 como o ano da sua revolução humana? Qual é a resposta que vocês acham que as pessoas dão para mim? É óbvio que elas falam sim. Aí eu pergunto, mas você está disposto ou disposta a pagar o preço dessa revolução humana? Aí elas perguntam, mas Luiz, qual é o preço exatamente? Depende do grau de revolução que você quer estabelecer para a sua própria vida. Então eu quero te convidar a eleger 2019 o ano da sua revolução humana.
onde você poderá começar a definir metas para a sua questão, para a sua dimensão física, metas para a sua dimensão intelectual, metas para a sua dimensão emocional, metas para a sua dimensão espiritual. E com isso, você começar a construir metas para os seus papéis, os seus principais papéis. Metas nessas 4 dimensões, mas no papel, por exemplo, de pai ou mãe, no papel de esposo ou esposa, no papel de executivo ou executiva, no papel de atleta, ou esportista, amador ou profissional, né? Dependendo. Então você pode escolher as dimensões que você quer trabalhar e os papéis, e em quais papéis você quer melhorar. E óbvio que você vai mexer no humano que você empresta para esses cargos. Isso é muito interessante. Isso cria uma dinâmica e uma metodologia, por assim dizer, né? Uma sequência de ações, para que você comece então a medir o quanto que você está melhorando em relação a você mesmo. E claro, se a ideia é fazer essa revolução humana interna, pessoal, mas continuar e obviamente aperfeiçoar esse processo em comunicação, em relacionamento com os outros, outras pessoas também vão poder te dar retornos, feedbacks e impressões do quanto que você está de fato melhorando, do quanto que você está de fato evoluindo, o quanto que você de fato está atingindo um outro patamar. E aí a mudança passa a ser um processo e não um evento. Muitas pessoas acreditam que as mudanças são eventos. Ou seja, vou mudar meu hábito de fazer atividade física. Aí você se matricula numa academia e pronto. Não, você tem que ir à academia. Sei lá, todos os dias da semana, ou 5 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, ou pelo menos 2 vezes por semana. Uma vez por semana esquece, não adianta. Não vai fazer resultado nenhum. Mas no mínimo 2 vezes, fazendo bem feito, ao longo de 50 semanas você vai obter um resultado. Então há um processo também de disciplina nisso aí. Entenda a disciplina como sendo um conceito de você subordinar aquilo que é menos importante ao que é mais importante. E não o conceito de disciplina de você manter uma rotina. Se você entender disciplina como sendo uma rotina, você vai construir um conjunto de tarefas para você. Mas se você entender disciplina como subordinar o que é menos importante ao que é mais importante, aí você vai atingir resultados na sua vida. Depois me fala se isso faz sentido ou não. Então, é um belo de um convite, uma bela de uma provocação também, onde você vai ser instigado, né? E se a gente topar fazer essa revolução humana, ou de 2019, o ano da revolução humana, a gente pode dedicar uma live por mês para fazer essa mensuração, para fazer essas observações do quanto estamos evoluindo em relação a onde estamos e onde queremos chegar. O Gustavo mandou aqui uma observação que é o seguinte, vamos ler aqui, ó. Com certeza, eu hoje estou melhor do que quando comecei o ano. Grande parte por sua ajuda nas lives. Pô, legal, Gustavo, valeu. Onde comecei todo esse movimento de mudanças em atos, ações e reflexões constantes. Então, olha só, legal a observação do Gustavo. Mas eu queria também te convidar, Gustavo e todo mundo, né, a perceber o quanto a sua evolução, ou melhor dizendo o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, a perceber que você mede a sua revolução ou a sua evolução não pelo movimento que você faz, mas pelos resultados que você alcança. Então, por exemplo, quando o Gustavo fala aqui, comecei esse movimento de mudança em atos, ou seja, comportamentos, ações, atos e ações, comportamentos e reflexões constantes. Mas a grande pergunta é, isso está te gerando melhores resultados na vida? Porque se há mudanças em atos, há mudanças em ações, há mudanças em reflexões, ou seja, em pensamentos, mas isso não está me trazendo resultado novo na vida, então a gente não está fazendo a devida revolução humana, ou não está empreendendo um processo de evolução pessoal. Então, pessoal, no fim do dia, o fiel dessa balança é o resultado que a gente está gerando em nossas vidas. Resultado nos relacionamentos, resultado na saúde, resultado no papel profissional, resultado na espiritualidade, resultado em relacionamentos familiares e sociais. E quando eu falei relacionamento, inicialmente relacionamento amoroso, que seja, entende? E aí você começa a ver que as suas reflexões, as suas alterações de comportamento, suas mudanças comportamentais começam a ser a mola, a força propulsora
para que você mude e altere então os seus resultados. Então o desafio é esse. O desafio é esse. Você está fazendo mudanças e essas mudanças estão alterando os seus resultados? Ou você está apenas fazendo mudanças e os resultados continuam os mesmos? Então essa é uma outra boa e bela provocação. Porque a ideia é essa. Se a gente empreender um tempo, uma energia, para realizarmos a nossa revolução humana em 2019, eu vou convidar vocês todos a decidirem pelos resultados que vocês querem obter em suas vidas no ano que vem. E aí o tema da próxima live já pode ser esse, ou seja, definição de objetivos claros para 2019, nos diversos papéis, nas diversas dimensões. Aí a Ana fala aqui o seguinte, ó, a gente se sente 1000 vezes melhor, seja na parte física e principalmente emocional, a gente se sente melhor. A gente quem, Ana? Você está falando de quem? Esse agente deve ser você, né? Porque eu não sei se alguém aqui na live se sente 1000 vezes melhor, principalmente na parte emocional, porque eu não sei nem se todo mundo trabalhou esse negócio. Ah, de mim, aí tudo bem. Então, a Ana escreveu assim, olha, ela escreveu uma coisa, eu vou ler na linguagem que ela escreveu. Eu me sinto 1000 vezes melhor, seja na parte física e principalmente emocional. Eu me sinto melhor. Aí tudo bem, aí beleza, a Ana está falando dela própria, então ela pode atestar isso. Legal se você perguntar, Ana, para as pessoas que vivem com você ao seu redor. Se essas pessoas também viram em você melhorias, viram em você evolução, viram em você uma Ana nova. E aí é que a gente começa um processo de evolução contínua ao longo da nossa existência. Imagina, se todos os dias de todos os anos que você viver, você começa a mostrar realmente que teve mudanças. Aí você começa de fato a evoluir. A Ana falou que já teve esse feedback, legal, então o processo pode ser contínuo e constante. Por isso ela disse que já está melhor. E a Grazi faz o seguinte comentário, deixa eu ler o que a Grazi está falando aqui, ó. Lembro de uma live em que você citou pessoas que são tão enraizadas em suas crenças, zonas de conforto, etc., que moram uma vida inteira no mesmo bairro, na mesma casa, na mesma cidade. Ri porque de família eu trago isso. Grazi falando. Trabalham infelizes numa mesma empresa pela falta de coragem de promover essa revolução. Ok, descobri o que não quero e fechei muitos ciclos. Descobri o que não quero, fechei muitos ciclos. E te digo que demorei 2 anos para lidar com o fechamento dessas etapas. Sou melhor e mais segura hoje, fato. Ainda ansiosa pelo que virá, mas investindo no meu equilíbrio e no autoconhecimento. É isso aí, Grazi. É um processo contínuo, lento, gradual, né? E a Ana arremata aqui, sair da zona de conforto é libertador. De fato é. Mas eu quero convidar, e legal esses depoimentos, legal essa expressão que vocês estão fazendo, porque o que eu quero mesmo no final dessa live é saber se vocês topariam, nas próximas lives, estruturar esse processo de revolução humana para 2019. E aí uma live vai ser dedicada à definição de metas claras, uma outra live vai ser dedicada à definição de estratégias e planos de ação para atingir esses resultados, e uma outra live para falar de emoções, crenças e valores. E com isso a gente fecha as lives esse ano e começa janeiro já metendo o pau nesse negócio. Ou seja, no final de janeiro a gente tem que ter ido mais forte junto aos nossos objetivos. E se vocês toparem isso, galera, eu te garanto, vai ser um ano diferente. Quem baixou o e-book do ano passado, o Grandeza e Realização, que eu vou dar uma olhada nele e vou republicar para 2019, aquilo é um baita de uma ajuda também nesse sentido. Eu tenho pessoas que me escrevem direto, falando, Renato, como aquele e-book me ajudou, como aquele e-book tem me apoiado a atingir metas. Então, no final das contas, o que vai valer, pessoal, não é o seu esforço, o que vai valer é o seu resultado. Nós temos que, na verdade não é nós temos, eu queria muito convidar você a sair desse lugar de esforço e ir para um lugar de resultado. Senão a gente vai ficar fazendo esforço e não atinge resultado. Depois fica com mimimi. Ah, mas eu me esforcei tanto, só que não atingi o resultado. Aí não vale. Tá? Então a Ana já está dizendo aqui, perfeito. A Grazi falou, pô, nos ajude, eu topo. O Gustavo também falou, eu topo. Então vamos avançando um pouco mais aqui na nossa conversa e ver o quanto que as pessoas de fato topam mesmo, né? A Ana fala aqui, topo muito, bora, legal. Agora, veja, né? Já falei isso em lives passadas.
Eu não tenho dúvida que todo mundo aqui nessa live quer atingir metas, não tenho dúvida disso. Mas para você atingir metas, há uma condição. Que condição é essa? Vamos ver quem escreve aí primeiro. Que condição é essa que eu tenho que assumir quando eu decido atingir uma meta? Qual é a condição? Bom, deixa eu dar uma boa noite para o Eduardo aqui e aproveitar que ele está dizendo aqui o seguinte: puxa, que legal, me ajudou também o e-book, tornar objetivas metas subjetivas, tem bastante dificuldade, eu topo, legal. Aí eu fiz a pergunta aqui, né? Na medida que eu quero atingir uma meta, há uma condição para isso. Aí as pessoas estão respondendo aqui, vontade, a Grazi falou vontade, a Ana falou força de vontade, mas é algo mais pesado do que isso. O Rafael fala ser protagonista, é importante essa condição. O Gustavo fala planejamento. A Gláucia fala desejo, ou vontade também, ela reitera isso. Mas a Janaína falou o que deve ser dito aqui. A Janaína falou o seguinte: vontade, legal, e pagar o preço da mudança. Essa é a condição, pessoal. Pagar o preço da mudança. Ou seja, você quer pagar o preço, Eduardo, é isso aí, entendeu? As pessoas querem atingir as metas, mas não querem pagar o preço. E pagar o preço significa mudar uma forma de pensar, mudar uma forma de sentir, abrir mão de uma coisa que faz há muito tempo, abrir mão de uma crença em nome de outra, às vezes até abrir mão de uma pessoa na sua vida. Entende isso? E eu estou disposto a ir no limite dessa história, se vocês também toparem ir até o limite dessa história. Às vezes, e a gente vai criar, obviamente, momentos de interação inbox, interações individuais. Porque, obviamente, ninguém vai querer expor suas questões numa live. Mas nas lives a gente eu posso ir conduzindo a conversa, trazendo exemplos, sem, obviamente, mencionar as pessoas, e nós aprendendo uns com os outros como é que eu pratico a renúncia, ou seja, como é que eu abro mão do que eu já tenho em nome do que eu quero ter. E às vezes, turma, você sabe disso, eu sei disso. Fazer uma renúncia dói muito, porque às vezes você faz uma renúncia de algo que você tem em nome de algo que você ainda não tem. E aí, bicho, é para os fortes, viu? Então não vai ter mimimi nisso aí, não. Então a Ana falou isso, paga o preço que varia de pessoa para pessoa, sempre, por isso que a sua preocupação, Ana, é o preço que você vai pagar, a Grazi o preço que ela vai pagar, o Eduardo o preço que ela vai pagar, ou seja, cada um vai pagar o seu preço. O preço é individual, não tem jeito, né? E aí o pessoal falando, né? Como dói, é legal a ideia, acho perfeito, foi demais, passei por isso um tempo atrás, a Ana falando, foi libertador. E obviamente, né, fechar esse ciclo também, que é o grande mérito dessa condição que nós humanos criamos de fatiar o tempo em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e ano, né? Isso facilita um pouco a nossa vida de administrar essas questões. Aí a Janaína falou o seguinte: é um passo grande e muitas vezes doloroso, mas é necessário. Então, Jana, é necessário se a pessoa decidir que é. Porque tem pessoas que não acham necessário, ou dizem achar necessário, mas não fazem o movimento necessário. Quantas pessoas falam, eu preciso emagrecer, e não emagrece. Eu preciso me relacionar melhor, e não se relaciona. Eu preciso parar de fumar, e não para de fumar. Eu preciso ir para uma academia, e não vai. Então, para de se enganar, entendeu? É muito melhor você falar que você quer fazer isso, do que falar que precisa, porque, sinceramente, você quer saber o que significa o verbo precisar? Se você estiver disposto a fazer um teste para entender o significado da palavra precisar, tapa teu nariz e tua boca por 3 minutos. Aí você vai sentir o que é o peso do precisar. Precisar é isso. Ele leva você quase a um desespero. Tapar o nariz e a boca é um desespero real. Agora, quero casar com alguém, é um desespero ilusório. Preciso arrumar um novo emprego, é um desespero ilusório. Preciso mudar de casa, desespero ilusório. Preciso melhorar minha habilidade de comunicação, desespero ilusório. Não precisa disso. Tudo bem? Então tem alguns comentários aqui, ó. A procrastinação é meu inimigo.
Na verdade, Eduardo, o teu inimigo é você. Procrastinação não é nada. A procrastinação é o nome que a gente dá para aquele que empurra com a barriga. A procrastinação não tem poder nenhum sobre mim se eu não der poder a ela. A Glaucia fala, processos diferenciados. Claro, cada humano opera de uma maneira. Então, o teu trabalho é descobrir como é que você opera. Não como a gente opera, ou como o outro opera, ou como você, o mundo opera. A revolução humana é um processo individual, não é um processo coletivo. Ele se torna coletivo porque várias pessoas revolucionam suas vidas individuais. E quando vamos nos encontrando, vamos praticando nossos resultados e nossas experiências juntos, né? A Ana escreveu um só aqui, mas deve ter a ver com alguma coisa em algum lugar que eu não estou sabendo aqui. Só não quero casar e nem namorar. Bom, tudo bem, problema. Você define sua meta. Ninguém precisa saber o que você quer ou o que você não quer, tá? Tá tudo tranquilo. O Eduardo falou verdade, né? Quer dizer, não é a procrastinação o inimigo. O inimigo é você, o inimigo sou eu, mas o amigo também sou eu, o amigo também é você, né? E a Glaucia, então, referenda a isso, ou seja, processos diferenciados. Cada ser humano tem o seu próprio processo. Apesar de todos nós termos nossas crenças, todos nós temos nossas emoções, todos nós temos os nossos valores, as minhas crenças são diferentes da Ana, as minhas emoções operam de uma maneira diferente do Gustavo, meus valores podem ser muito próximos, mas diferentes do Eduardo, e aí você vai saber dos teus valores, das suas crenças, das suas emoções e dos seus objetivos, entende? É um exercício para que a gente não precise ficar dando satisfação para ninguém. Nós vamos comunicar para as pessoas que interessam. E sinceramente, pessoal, ninguém precisa ficar anunciando a mudança. Faz a tua mudança, depois você mostra o resultado. Isso é muito mais contundente, né? Bom, é isso aí, galera. Então até aqui estamos indo bem, né? O Kleber chegou aí agora também, bem-vindo, Kleber. Então veja, falamos dessa questão. Bom, deixa eu ler o que o Gustavo está escrevendo aqui, ó. Minha dificuldade ainda é realizar sonhos, apesar de assistir a live Matador de Sonhos. Então, qual é a grande dificuldade, Gustavo, que você tem em realizar sonhos, né? Esse é um grande trabalho a ser feito, uma reflexão pessoal acerca de o que me impede de realizar sonhos. São minhas crenças? São minhas emoções? É o medo? Se for o medo, são as emoções. Não me sinto capaz. Minha crença. Eu não tenho tempo para isso. Outra crença. Tem uma coisa mais importante para fazer. Baita crença. Então, identificar qual parte de você te dificulta nisso e como é que ela opera, como é que essa parte de você opera nisso, você vai começar a identificar onde está a causa disso. E, sinceramente, Gustavo, porque a gente conversou recentemente até pelo próprio Instagram, o movimento que você fez esse ano, né, na tua empresa e tudo mais, me mostrou que você realizou sonhos. Talvez você não tenha realizado os sonhos pessoais, mas os sonhos profissionais ou empresariais, você pelo menos me mostrou, né? Não sei se era aquilo que você exatamente queria. Mas pensa nisso, minha dificuldade é realizar sonhos. Qual que é essa dificuldade, né? Aí o Paul chegou, né? Meu professor de inglês eterno aí, né, Paul? Beleza, cheguei. A Ana Verba também chegou. E aí a Ana fala, eu tenho dificuldades também. Todos temos dificuldades, turma. E o que é dificuldade? Dificuldade é um estágio onde eu não dominei aquela habilidade. Então você vai ter uma etapa para vencer. Depois que você aprende, fica fácil. A dificuldade não é um elemento que me impossibilita. A dificuldade apenas me exige um pouco mais, né? É aquilo que a Ana falou, é difícil, mas não é impossível. Se for difícil, a gente vai avançando devagar. Se for impossível, a gente avança um pouquinho mais devagar. Mas acredita em mim no chorão. O impossível é uma questão de opinião, galera. Não tem nada impossível para você. Só precisa conectar o que eu quero com o porquê que isso é importante. Se a tua causa for muito forte, não acredito no impossível. Tudo bem? Então estamos aí nessa construção desse ano da Revolução Humana. E esse ano da Revolução Humana enseja nisso, ou seja, eu quero atingir metas, eu quero melhorar resultados na minha vida, eu quero planejar esses resultados, eu quero pensar sobre isso, mas depois eu tenho que viver por essa meta. Eu decidi viver por essa meta. Agora eu vou
fazer o caminho de A para B, onde A é meu ponto de partida, B é meu ponto de chegada. E aí nas nossas interações, via live ou via alguma conversa por Messenger ou WhatsApp, vocês vão começar a se deparar com os seus inimigos internos. E aí vocês vão começar a decidir quem manda em quem. Se é o teu inimigo interno que manda em você, ou se é o teu amigo interno que manda em você. Se é o teu ego que manda em você, ou se é a tua consciência que manda em você. Se é a circunstância que te controla, ou se é você que controla as circunstâncias. Se você se coloca no papel da vítima ou no papel do protagonista. Aí é que a coisa começa a ficar bonita. E o meu trabalho é instigar você a identificar isso. Então, quando o Gustavo fala lá que a minha dificuldade ainda é realizar sonhos, isso não é um fato, isso é uma crença. Há uma parte do Gustavo dizendo, minha dificuldade ainda é realizar os sonhos. Mas eu tenho certeza que é uma parte dentro do Gustavo que diz, mas peraí, como assim? Pô, eu comprei uma empresa, comprei um laboratório, montei um negócio. Que raio de dificuldade de realização é essa? Então, há um debate, há um dilema, há um conflito interno entre parte de mim que não acredita e parte de mim que acredita. Isso vai nos levar a um processo de autoconhecimento profundo, turma. E na medida que a coisa for fluindo, a gente vai ver o que vai dar. A Ana fala o seguinte, olha, esse negócio de vítima, mais fácil a gente se enxergar como tal, né? Pô, Ana, explica aí, esse negócio de vítima e tal. Mais fácil a gente quem, querida? Para de falar a gente se você estiver falando de você mesma, né? É mais fácil eu me enxergar como tal, né? Se enxergar como vítima, você acha mais fácil isso? Tudo bem, pode ser mais fácil, mas vai te ajudar a atingir o resultado que você quer? Toda pessoa que se coloca como vítima, fatalmente constrói uma circunstância, constrói um ambiente, uma atmosfera onde alguém vai ter que realizar o sonho dela. A vítima não é autônoma, a vítima não é protagonista, a vítima é um fantoche, a vítima é um boneco, a vítima é alguém que sofre as agruras de uma outra pessoa. Eu me lembro de uma live que a gente trabalhou aqui, seguramente deve ter sido aquela live da definição clara de objetivos, onde eu mencionei aqui, se você não tiver uma meta para você, você vai ser utilizado ou utilizada para atingir a meta de alguém. Aí de novo a Ana falando a gente, ó. Muitas vezes a gente se coloca como vítima achando ser a melhor saída. Ana, a gente quem? Galera, começa a treinar isso, turma. Quando a Ana fala, a gente não, eu, então, presta atenção nisso, começa a ser mais rigorosa com você. Se você está falando de você, usa o eu. Isso é importante. Isso é importante, porque se eu não for capaz de falar de mim, eu vou falar de quem? Aí muitos vão falar, posso falar do mundo. Isso, Ana. Eu. A revolução humana é uma revolução individual. É uma revolução pessoal. E quando você fala, ou eu falo, qualquer pessoa fala a gente, cria-se uma ilusão de que eu não estou sozinho nessa jornada. Mas você está sim sozinho nessa jornada. A mudança interna é você com você mesmo. E claro, vai ter apoio de pessoas que vão caminhar juntas, mas o responsável pela mudança sua pessoal é você. O responsável pela minha mudança pessoal sou eu. E eu faço as minhas próprias escolhas. E pago o preço por elas. Isso é maturidade emocional. Isso é o estágio necessário para a revolução humana. É uma condição necessária. Uma maturidade emocional. Uma maturidade de matar no peito e falar, não, essa bagaça é minha. Eu vou tomar conta. Ah, mas a minha mulher não me dá atenção. Então vou sentar com ela e vou conversar sobre isso. Porque se isso for importante para mim, eu não der conta de fazer isso com ela, eu vou tomar uma decisão. Entende? Ah, mas ela já disse que não quer me ajudar nisso. Então você vai tomar uma decisão com relação a isso. E tomada a decisão, bicho, está decidido, você segue em frente. Isso é muito simples, turma, embora seja muito trabalhoso. A Ana falou o seguinte aqui, ó. Eu me lembro que falei contigo sobre uma situação de um amigo que havia se afastado. Lembra disso? Eu me coloquei como vítima no início. Depois da nossa conversa, comecei a enxergar de outra forma e as coisas melhoraram. Ana, confesso sinceramente que a gente conversou tantas coisas que eu me lembro vagamente disso aí. Mas que bom que você chegou a essa conclusão. Aí ela completa. Hoje entendi esse afastamento e tudo bem. Os valores mudaram.
E tá tudo bem também, é isso aí, Ana, tá tudo certo. As pessoas têm o direito de ir e vir. Nós podemos ir juntos e num dado momento podemos nos separar. Nós podemos nos separar e num dado momento nos juntarmos novamente. O que talvez não vale a pena é caminhar junto porque eu tenho que caminhar junto com essa pessoa, ao invés de caminhar junto porque eu quero caminhar junto com essa pessoa, entende? Às vezes não vale a pena caminhar com determinadas pessoas, então me deixa aí, vamos seguir. E no caminho eu posso caminhar um período sozinho, mas daqui a pouco eu encontro alguém de novo e aí a gente forma. Só que agora eu sei um pouco melhor quem eu sou, eu sei um pouco melhor o que eu quero, eu sei um pouco melhor o que eu sinto e naturalmente eu vou encontrando pessoas que vão se afinando com essa vibe, com essa frequência, com essa atmosfera. É aquilo que a Glaucia está falando aqui, ó, responsabilidade por ser você. E daqui a pouco você não consegue mais ser ninguém mais diferente de você. Eu não consigo ser outra pessoa que não seja eu, entende? Que outra pessoa poderia ser melhor do que eu mesmo? E a Ana fala aqui o seguinte, a partir do momento que te fere, essa companhia não te faz bem, né? Então, escreve isso na primeira pessoa, Ana. Pô, vamos aí. A partir do momento que me fere, essa companhia não me faz mais bem. Se você pensa assim e acredita nisso, a verdade é, ok, a verdade é essa. Mas tem pessoas que pensam diferente. Por isso que é importante você falar de você, eu falar de mim, cada um de nós falar de si mesmo. A gente pode até fazer um processo, não psicoterapêutico, obviamente, porque eu não tenho nem essa competência, mas um processo que nos leva a um processo de cura. Como a Glaucia fala aqui, um protagonista da própria vida. Se eu vou falar da minha vida, o pronome é eu, não é você, nem nós, nem a gente, eu. E a Ana fala aqui, ó, a leitura do momento que me feriu, que me fez mal, não serve mais para mim. E tá tudo bem. E aí na hora que você vê a leitura do momento que te feriu, que não serve mais para você, é o momento que você pode escolher. Então o que eu quero no lugar disso? Aí começa a revolução humana. Aí começa a revolução. Eu tenho um status quo. Eu tenho uma condição de vida, eu tenho uma circunstância instalada. Eu estou feliz com essa circunstância? Não, não estou. Então o que eu quero no lugar disso? O que eu quero mudar na minha vida pessoal, relacional, parental, física, profissional, enfim, o que eu quero mudar? Eu tenho que ter uma meta clara, senão eu vou fugir das situações que eu não quero mais. E está fora de cogitação qualquer trabalho de fuga. O nosso trabalho é um trabalho de busca e não de fuga. E a Ana falando aqui, ó, e ter coragem para pagar o preço da mudança. Ou seja, ter coragem não significa não ter medo. Aliás, só faz sentido eu ter coragem se eu tiver medo. Porque se eu não tenho medo, eu não preciso de coragem, né? O medo nasce de uma crença, de uma instabilidade do meu pensamento. E me limita. A coragem nasce de uma crença, mas de uma crença altamente fortalecedora. Então o medo e a coragem nascem de uma crença, nascem do que eu penso, nascem do juízo que eu faço das coisas da vida. E aí nós vamos precisar conversar, se a gente avançar nessa conversa aqui, nós vamos precisar conversar sobre como alterar crenças ao longo do processo. Vai ser muito legal, não é? Então, para tudo na vida tem um preço, né? Tem uma história muito legal, que talvez eu não vá conseguir lembrar o nome dos personagens, mas o nome não importa muito, mas havia uma sociedade na Grécia Antiga, né, aonde dois filósofos que eram amigos se encontravam com alguma frequência. Um filósofo, né, Diógenes, se eu não me engano. Bom, não vou falar nome para não cometer nenhum equívoco aqui histórico, mas um filósofo que era muito ligado ao rei, ao líder, à autoridade estabelecida daquela sociedade ali. E, obviamente, esse filósofo, muito competente pela sua filosofia, vivia comendo em bons lugares, se relacionando em lugares bacanas, cumprimentando, né, o imperador, o rei, a autoridade estabelecida e tudo mais. E tinha um outro filósofo, tão competente quanto esse, mas que vivia na rua. Vivia na rua, vivia em condições não muito favoráveis, mas ele vivia na rua. E se alimentava de lentilhas, não é? E um belo dia, como sempre acontecia, esses filósofos se encontraram. E aí o filósofo que acompanha a autoridade estabelecida falou para ele: pô, fulano, você fica aí nessa vida, né, vivendo de dificuldades,
vivendo de favores e tal. Se você soubesse dar bom dia ao rei, você não precisaria comer lentilha todos os dias. Aí o outro filósofo falou o seguinte: se você soubesse comer lentilhas, você não precisaria ficar dando bom dia para o rei todos os dias. Então percebe que essa história deixa claro o seguinte, que para tudo há um preço. Para tudo há um preço a pagar. Então o preço do filósofo que comia lentilhas era comer lentilhas. Mas o que ele estava buscando ao comer lentilhas? Ele buscava liberdade. A liberdade de fazer aquilo que ele quisesse fazer, o que ele decidisse fazer. O outro dava bom dia para o rei o tempo todo. E o que ele queria com aquilo? Ele queria segurança. Porque se ele quiser liberdade, com o rei ele não vai ter. Porque ele vai ter que seguir as ordens do rei. Então, no fim das contas, o preço a pagar impacta diretamente aquilo que você chama de algo importante e prioritário. Ou seja, valores, os seus valores. Quando eu decido sair de uma empresa como diretor executivo de uma companhia, onde eu tinha uma certa segurança e decido empreender, eu pago um preço por isso. Eu não tenho mais o status de pertencer a uma multinacional. Eu tenho que comer lentilhas. Mas em compensação eu não tenho que dar bom dia para presidente ou para diretor, que é meu chefe, porque o cara é meu chefe e eu acredito que ele tem o poder de me mandar embora ou não. Essa é a troca que nós vamos ter que pensar se vamos fazer ou não nos nossos processos de desenvolvimento e de busca de resultados. Ah, Luiz, eu quero ter liberdade. Tá, mas eu não quero passar dificuldades. Aí complicou. Porque a liberdade enseja, em algum momento você tem que passar dificuldade. Porque se você quer ter liberdade com extrema segurança, não combina, é água e óleo, não tem jeito, né? Então cada um vai encontrar a sua necessidade, o que você quer, né? Não importa o que para mim não importa, ou para você não deve importar o que eu quero, que preço eu vou pagar. Para você deve importar o preço que você vai pagar, né? Se é status, se é, enfim, aí não importa nesse momento. E se nós avançarmos nesse processo, aí a gente vai buscar criar metodologias e divulgar metodologias e ter conversas, onde você depois da live vai fazer seu exercício e vai descobrir as suas respostas. E cada um vai descobrir suas próprias respostas. Processos próprios, processos individuais. Tudo bem, turma? Legal, então. Que horas são? Deixa eu ver aqui. Ó, já são quase 10 para as 9. Ó, voou o tempo, né? Então, recapitulando, né? Estamos falando nessa live de eleger, de determinar, de tomar a decisão de que 2019 vai ser o ano da revolução humana. Não é obrigatório, é voluntário, óbvio. Se você topar fazer essa brincadeira, eu vou ajudar. E também vou ser ajudado, não tenha dúvida disso. As perguntas, as interações que vocês vão fazer vão me trazer recursos para também me ajudar nos meus processos de vencer a mim mesmo. Porque esse é o grande desafio, vencer a si mesmo. Essa revolução é a revolução de você com você mesmo. De você se tornar alguém melhor do que você já é. E aí, obviamente, haverá preços a serem pagos nisso aí. E aí nós vamos caminhando nessa direção. Tá bom? Bom, turma, fica o convite, e se vocês que estão aí na live ainda acharem que vale a pena, vai falando, Luiz, eu topo, legal, eu topo, tamo junto e tal. Porque eu vou ler um texto para vocês que eu acessei hoje através de uma pessoa muito querida e que é um texto matador sobre isso tudo que a gente está conversando. É um texto de um cara chamado Goethe, que é um filósofo alemão. Eu vou ler esse texto, eu vou copiar esse texto e vou colocar no feed da nossa live, tá? E depois vou pedir para você refletir sobre ele e aí a gente vai partir para encerramento da nossa live aqui. Então o texto é o seguinte, ó, eu vou ler esse texto aqui. Abre aspas. Cheguei à terrível conclusão de que sou o elemento decisivo. É a minha abordagem que cria o clima. É o meu humor diário que faz o tempo. Possuo o tremendo poder de tornar a vida miserável ou prazerosa. Posso ser uma ferramenta de tortura ou um instrumento de inspiração. Posso humilhar ou ter humor. Posso machucar ou curar.
Em todas as situações, é a minha resposta que decide se uma crise escala ou desescala. Se uma pessoa é humanizada ou desumanizada. Se tratarmos as pessoas como elas são, nós a tornamos piores. Mas se tratarmos as pessoas como elas poderiam ser, nós as ajudaremos a se tornar o que elas são capazes de se tornar. Então, turma, qual que é o meu compromisso aqui nessa nossa conversa? É subir a nossa barra, aonde eu me torno um elemento decisivo. A minha abordagem cria um clima. Eu quero trazer o meu humor diário e quero fazer o tempo. Eu quero tornar a minha vida prazerosa, não miserável. Eu quero ser um instrumento de inspiração, não de tortura. Eu quero ter humor e não humilhar. Eu quero curar e não machucar. A minha resposta vai decidir o quanto que eu vou desescalar uma crise e o quanto que eu vou ser capaz de humanizar pessoas. O quanto que eu posso ajudar você a se tornar quem você quer ser e não te tratar como quem você é. Porque se eu te tratar como quem você é, você se torna pior. Galera, esse é o convite. Esse é o convite. Deixa eu botar esse texto aqui, porque esse texto é espetacular. Leia esse texto, reflita sobre ele. Leia no espelho, olhando para você. Tá certo? Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui, ó. O pessoal falando que topa, a Grazi topa, a Ana falando do Goethe, texto perfeito. Mas você leu esse texto hoje que eu vi lá no Face da Fran, né? A Glaucia, já topei, já iniciei, o fato de estar aqui já denuncia que, beleza, Glaucia, show de bola. A Glaucia também já comecei, que já começou e tal. Dom boa noite aqui para Silvia e para Karima, que chegaram agora também. Bem-vinda, meninas, estamos no encerramento, mas sempre bem-vindas aí. E, obviamente, a Glaucia colocando tudo com muito amor, né? E amor é uma ferramenta, é uma arma para os fortes, tá, galera? Amor não tem nada a ver com mimimi, com coraçãozinho. Às vezes o amor, em nome do amor, a gente tem que, eu tenho que, você tem que, todos nós temos que impor uma certa pressão. Em nome de o amor, tá bom? Bom, Ana Verp, espetacular, eu topo. Genivaldo, eu topo. O André acabou de chegar aqui. Aí a Ana de novo, eu não sou forte, uau. Vamos parar com esse negócio aí, Ana. Então, com isso, pessoal, agora às 20 horas e 52 minutos, eu vou me despedir então de vocês, agradecendo, primeiro pedindo desculpas por esse ato de tempo entre a última live e a de hoje, né? A live 54 e a live 55. Dizer que semana que vem temos live, né? Semana que vem, deixa eu ver aqui. Semana que vem... Cadê meu calendário aqui no computador, caramba? Deixa eu abrir ele aqui rapidinho, peraí. Meu Deus. Ah, tá aqui, ó. Semana que vem é dia 4. Ih, galera, semana que vem eu tô em Matão, tô voltando de viagem. Então vamos ver se vai ter live ou não, porque se eu estiver na estrada não vai ter live. Mas tudo bem, dia 11 de qualquer maneira vai ter, e aí a gente vai discutindo isso nas nossas interações aí nas redes sociais. Então, ó, obrigado aí, pessoal, pela presença, obrigado pelas participações. Valeu, Grazi, obrigado também, até a próxima. A Glaucia falou, perdi o que você falou, saiu do ar. Eu estava falando que semana que vem talvez não tenha live, porque eu vou estar viajando, mas dia 11 vai ter, tá? Bom, enfim, turma, a gente vai se falando aí pelas comunicações aí nas redes sociais. Eu estou sempre postando aí as coisas no Instagram, no Face, no LinkedIn, e aí a gente fica mantendo esse contato. Turma, ó, obrigado mais uma vez. Estou assumindo a condição que a gente vai então enveredar, vai empreender como 2019 sendo o ano da nossa revolução humana, e vamos para cima, vamos com tudo. Boa jornada, força sempre e boa semana para todo mundo, ok? Valeu, pessoal, obrigado aí e falamos em breve. Até mais, tchau.